Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: qual será o futuro da carreira de Paul Pogba? Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Se você quiser ajudar ao crescimento do canal, ajudar o meu trabalho ou ter acesso a mais conteúdo aqui do canal do SR, muito fácil, muito simples. Vire membro ou faça a sua assinatura do canal do SR clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. 3 planos de membro atualmente. O primeiro é de fato para você contribuir aqui com o meu trabalho. Os outros 2, acesso a mais conteúdos, por exemplo, acesso aos nossos grupos no Telegram ou no WhatsApp. Então, se você puder ou quiser, seja membro aqui embaixo ou aqui em cima, ou ao contrário do jeito que eu fiz aqui. Tô gravando esse vídeo na manhã de sábado para a gente falar de um tema chato, né? De um tema ruim, porque ele é um evento, é um acontecimento que pode colocar sob xeque a carreira de um jogador que eu particularmente gosto muito do que ele pode fazer em campo, mas não gosto tanto das posturas dele. Critiquei muito já algumas posturas deles, e eu estou falando do meia francês Paul Pogba, atualmente na Juventus, mas com passagem também no Manchester United, jogador campeão do mundo, sendo muito importante naquela seleção francesa de 2018, mas que tem a sua carreira ameaçada. Para quem não está ciente, no dia 20 de agosto, o Pogba foi pego no exame antidoping do jogo, após o jogo Udinese 0, Juventus 3, que o Pogba nem jogou. O Pogba, nesta temporada, 23-24, ele teve à disposição em 3 jogos da Juventus, né? E aí ele entrou em 2, contra o Empoli e contra o Bolonha, e entrou, né? Foi substituído no meio do jogo, e no jogo contra a Udinese ele nem foi utilizado, ele ficou no banco de reservas, mas ao estar no banco de reservas ele pode ser selecionado para o exame antidoping, foi selecionado e foi pego com a substância testosterona. E aí, como é normal no meio do doping, você suspende o jogador preventivamente e aguarda o resultado da contraprova, porque todo exame antidoping você colhe o material, né, ou urina, ou sangue, ou enfim, você colhe e você analisa um pedaço dessa amostra e guarda da mesma amostra, tá? Da mesma quantidade que foi retirada, você analisa um pedaço, o quanto é necessário, e guarda um pedaço para fazer a contraprova. E então isso é um procedimento padrão, é o protocolo dos exames antidoping. E a contraprova foi divulgada na sexta-feira, e como praticamente em mais de 95% das vezes, a contraprova dá o mesmo resultado da prova, da primeira análise. E, de fato, segundo a contraprova, o Pogba foi pego no doping com a substância testosterona. Para quem não sabe, e por que a testosterona é doping? A testosterona é um dos principais hormônios sexuais masculinos, e que, lógico, mulheres também produzem testosterona, mas num nível bem menor. E as características masculinas, muitas delas são marcadas por esse hormônio chamado testosterona. Entre eles, aumento de massa muscular, né, e também a libido, as questões relacionadas às questões sexuais. Por que a testosterona está na relação de substâncias proibidas pela WADA, que é a Agência Mundial Antidoping? Por basicamente 3 aspectos. Ela melhora, a testosterona ajuda o transporte de oxigênio pelo sangue, então ele pode te dar um desempenho físico, uma condição cardiovascular melhor. Ele aumenta a massa, chamada massa magra, que é o que dá força, explosão, que faz você ficar mais forte, ou pular mais alto, ou ser mais rápido. E ela ajuda na recuperação muscular. Então, esses 3 aspectos, a testosterona, ela ajuda nisso. Então, por isso que ela está como antidoping. E aí, o que agora que já foi
testada a prova e a contraprova, e o Pogba foi pego, como é que é o ritual? Eu, durante boa parte da minha vida, quando eu trabalhava com esportes olímpicos, no Diário Lance, no Jornal dos Esportes, eu cobria muito a questão de doping, né? Eu entrevistei muita gente, fiz muitas reportagens sobre doping, então eu conheço um pouquinho o trâmite. Agora, vai haver um julgamento em que o Pogba vai ter direito de se defender, evidentemente, mas o que norteia o doping, o que norteia as punições de doping, é uma sentença básica que a UADA diz e informa aos atletas, que o atleta ele é responsável pelo que aparece no exame dele, independentemente de culpa. Então, por isso que a gente tem vários casos de que houve contaminação por acidente, claramente ficou assim, e mesmo assim o atleta é punido, porque o princípio que rege essas relações é que o atleta sabe que vai ser responsabilizado ou pode ser responsabilizado, independentemente dele ter tido culpa ou intenção de passar alguém para trás, de ser sacana, entendeu? Então, isso é o que rege. Então, pelo que eu conheço de doping, pelo que eu conheço desses protocolos, desses processos, eu acho que é muito, 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 muito improvável que o Pogba seja inocentado. Muito difícil. Independentemente dele ter querido passar, ganhar vantagem com isso ou não, acho que ele vai ser punido. E a punição para esses casos, e aí também varia um pouco, dependendo da quantidade, dependendo de tudo isso, geralmente é de 2 a 4 anos de suspensão. 4 anos seria quando o atleta conscientemente estava querendo passar todo o controle antidopagem, querendo claramente ganhar vantagem nisso. Quando é alguma coisa acidental ou não, tem punições menores, tem até casos que você é absolvido, por exemplo, o caso do César Cielo, né, que foi pego com uma substância lá proibida, e aí os advogados conseguiram provar que era uma coisa muito, 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 muito residual e que era uma manipulação de um comprimido de cafeína, então ele conseguiu, mas é muito raro você falar isso, até por conta de quantidades. Então, a punição do Pogba pode ficar entre 2 anos e 4 anos. Né? O Pogba, nesse momento, ele tem 30 anos. Se ele pegar 2 anos de suspensão, ele voltaria daqui a 2 anos. Ele voltaria no segundo semestre de 2025, com 32 anos. Para um jogador que tem um histórico terrível de lesões. Só para vocês terem uma ideia, nas últimas 2 temporadas, temporada 21-22 e temporada 22-23, 21-22, ele estava no Manchester United e jogou 27 vezes. Na temporada 22-23, a temporada passada, quando ele retornou ao Juventus, ele jogou 10 vezes. 10 vezes. Então, assim, e isso por uma série de lesões que eu estou deixando aqui, tem de 21-22 para cá, lesão na coxa, 87 dias de afastamento ainda pelo United, lesão também no gêmeo, né? Lesão muscular também, 35 dias, ainda no United. Temporada passada, já na Juventus, lesão no menisco, 49 dias, operação no joelho, 143 dias, tudo isso dias de afastamento. Uma lesão muscular na coxa, 79 dias. Distensão nos adutores, outra lesão muscular, 26 dias. Outra lesão na coxa, 30 dias. Outra lesão na coxa, 37 dias. E na atual temporada ele já tinha uma lesão não conhecida, desconhecida, 34 dias, e um problema de fadiga muscular, 32 dias. Então, assim, para um jogador com problemas crônicos, você ficar 2 anos suspenso por doping é quase que acabar a carreira, né? É quase que acabar a carreira. Então, assim, é muito, muito triste que isso esteja acontecendo, porque eu, de fato, sempre achei o Pogba um dos jogadores mais técnicos do nosso futebol, do futebol da era dele, da época dele.
Acho que ele poderia ter sido muito mais do que foi, mas algumas tem as questões das lesões, que ninguém gosta de se machucar, ou ninguém trabalha para se machucar normalmente. Mas também uma postura do Pogba que eu nunca gostei muito também, de uma postura meio blasé, meio parecer que acha que é mais do que é, ou que meio que tá cagando, é uma sensação que eu sempre falei isso, que só joga quando quer. Mas independentemente disso, é uma pena você ver um jogador como a Copa do Mundo que o Pogba fez, em especial no mata-mata, né, na fase de grupos ele irritou bastante, mas no mata-mata jogando muito. E a verdade é que o Pogba, pegando 2 anos de suspensão, como provavelmente ele vai pegar, os especialistas estão projetando isso. O Pogba diz, eu nem falei o que o Pogba disse, o Pogba disse que ele tinha um médico que era amigo dele, que receitou um suplemento desses suplementos que você tem lá, e aí ele confiou, tomou, e o suplemento, pelo visto, tinha testosterona além do limite permitido. Então, segundo ele tomou sem saber, ele não teve a intenção de burlar, mas que esse médico amigo acabou atrapalhando isso. Então, assim, é uma pena esse tipo de coisa, porque pelas circunstâncias, essa suspensão de doping que provavelmente acontecerá, ela tem um risco grande de ser um fator que acabe, que encerre a carreira do Pogba. E aí, sem dúvida, a gente vai poder dizer que esse é um daqueles jogadores que foi muito menos do que poderia. Vamos torcer para que a defesa do Pogba consiga provar que ele não merece ser suspenso e tudo, mas é uma situação muito complicada e é muito triste a gente ver um jogador com a capacidade que tinha o Pogba não mostrar, sei lá, nem 30% do que ele poderia, pelo menos é a minha percepção. Vamos acompanhar. Eu acho, pelo que eu conheço dessa questão de doping, muito difícil que ele não seja punido, mas a gente vai ver, torcendo para que de fato não seja algo que encerre a carreira do Pogba. Quero te ouvir o que você tem a dizer. O que você acha do Pogba? Acha que de fato 30% do que ele poderia ter sido é muito, é pouco? Concorda comigo? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto é igual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha nos seus grupos do WhatsApp, Telegram, se quiser ou puder. Vire membro, faça a sua assinatura do canal do VSR, seja membro aqui embaixo ou aqui em cima. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.